Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Vou trazer para vocês aqui dois julgamentos bem importantes, um de direito constitucional envolvendo reeleição de mesa diretora de Assembleia Legislativa, pontos bem legais para cobrança em provas sobre a aplicação ou não do artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal em âmbito das Assembleias Legislativas, seria uma norma de reprodução obrigatória, e vamos recordar também a própria interpretação do Supremo sobre essa reeleição em cargos diretivos no Parlamento. E o segundo julgado envolve improbidade administrativa, julgamento do STJ em recurso especial repetitivo, envolvendo a possibilidade de prosseguir com a ação de improbidade para o ressarcimento de dano ao erário, quando nós temos já a prescrição das sanções do artigo 12. Veremos na sequência por que se admite esse prosseguimento. Pessoal, eu também trago dois julgamentos, um do Superior Tribunal de Justiça, da sua Corte Especial, a saber se os embargos de divergência interpostos em processo criminal exigem um recolhimento de custas, uma divergência bem interessante, foi resolvida pelo STJ. Um outro de turma, a saber se o estacionamento deve responder por um roubo de um relógio com a vítima sendo seu cliente. Quais as características que o estacionamento deve ter para ele responder por essa indenização por danos morais e materiais? O STJ faz um compilado dos seus julgados, estabelecendo várias distinções interessantes, que nós vamos entender tudo a respeito desse tema. Pessoal, vamos lá então para o primeiro julgado de direito constitucional, matéria bem legal, um julgamento inédito no Supremo, a matéria nunca havia sido definida antes pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, se ele é ou não de reprodução obrigatória em âmbito estadual, ou seja, estamos cuidando de eleição e, mais particularmente, de reeleição para as mesas das Assembleias Legislativas. Bom, para a gente se situar, o que diz o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal? Ele prevê, na sua cláusula final, que está em jogo aqui, a vedação à recondução dos integrantes das mesas do Congresso Nacional, mesa da Câmara, mesa do Senado, para a próxima eleição dessas mesas diretoras. As mesas diretoras são compostas do presidente, de 2 vice-presidentes, de 4 secretários e 4 suplentes de secretários. É da mesma forma na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Na Câmara se chama de mesa diretora propriamente, no Senado se fala em comissão diretora, embora na Constituição o termo seja mesa diretora. O que se discutir aqui é se essa regra é ou não de aplicação obrigatória, ou seja, pela simetria, ela deveria ser observada nas eleições para as mesas diretoras das Assembleias Legislativas. É importante a gente entender o que traz de consequência prática na visão jurisprudencial do Supremo esse artigo 57, parágrafo 4º. E aí eu vou lembrar que foi recentemente definido pelo Supremo na ADIM 6524 a correta forma de interpretação. E o tema foi extremamente polêmico. Por 6-5, o Supremo firmou a sua compreensão na matéria e acabou interditando ali o caminho para uma reeleição que era desejada pelos então presidentes das mesas diretivas do Congresso Nacional. O que o Supremo interpretou? O que se pretendia era de que essa regra deveria ser interpretada com a nova previsão constitucional que autoriza a reeleição para o Executivo, pelo menos uma vez, sem, no entanto, essa vedação. E aí tivemos vários fundamentos, várias teses, tese do ministro Gilmar Mendes, tese do ministro Nunes Marques. Uma corrente queria dizer que caberia ao Congresso Nacional reeleger quantas vezes ele quisesse, porque ele poderia excepcionar a regra constitucional e não caberia ao Supremo
interferir no parlamento. Nessa linha, as reconduções seriam ilimitadas, porque caberia ao parlamento definir se seria ou não admissível alguma exceção naquela eleição para a mesa diretora da Casa do Congresso Nacional. A outra linha do ministro Nunes Marques permitia uma reeleição, assim como ocorre no Executivo. Mas vejam que o texto constitucional, ele veda a recondução para o mesmo cargo. Então, na literalidade, não pode haver recondução do presidente, que o mandato é para 2 anos, para mais uma, na eleição imediatamente subsequente para a mesa diretora, para mais um mandato de 2 anos. Então, prevaleceu a interpretação literal. Só que mesmo na interpretação literal, o Supremo criou uma ressalva que já era da jurisprudência. Essa vedação não se aplica quando a eleição é para a mesa diretora de uma nova legislatura. Então, legislatura, nós sabemos, é o período de 4 anos, né? Não se confunde com sessão legislativa, que são as 2 sessões legislativas que existem num ano de trabalhos ali do Congresso Nacional. Então, trocando em miúdos, concretamente, como que se aplica o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição. Se nós iniciamos uma nova legislatura, por exemplo, né, em 2023, iniciamos, em 2024, né, iniciará uma nova legislatura. A eleição da mesa diretora, ela é para 2 anos. Vamos de 2024, 2025. Na reeleição imediatamente subsequente, não pode haver recondução. Então, o presidente da Câmara e o presidente do Senado não podem ser reeleitos dentro da mesma legislatura. É possível, no entanto, a recondução, a reeleição, se cuidar do mesmo cargo numa legislatura diferente. Então, os atuais presidentes da Câmara dos Deputados, né, o Pacheco, o Arthur Lira, e do Senado Federal, o Pacheco, eles estão, né, foram recentemente eleitos para a presidência. Eles, na próxima legislatura, que vai se iniciar em 2024, quando terminará o mandato deles como presidente, eles podem ser eleitos novamente, porque numa legislatura diferente não incide a vedação. Então, incide a vedação e recondução dentro da mesma legislatura, ou seja, na segunda eleição na mesma legislatura, que ocorre no 3º ano e no 4º ano, né, para exercício no 3º e 4º anos. Compreendendo como que o Supremo aplica o artigo 57, parágrafo 4º, vem a dúvida. Isso se aplica também obrigatoriamente nas eleições das mesas diretivas das Assembleias Legislativas? Não. O Supremo entendeu que não há simetria obrigatória com o artigo 57, parágrafo 4º. Podem as Assembleias Legislativas definirem de maneira diferente. No entanto, o Supremo também colocou um limite a esse poder constituinte, derivado decorrente, né, no âmbito aí das constituições estaduais. Elas podem dispor de maneira diferente, mas tem um limite intransponível. A recondução é apenas para uma reeleição, só uma vez. Então, não seria compatível com o princípio republicano reconduções ilimitadas por um número indeterminado de vezes. Então, o Supremo disse, o artigo 57, parágrafo 4º, ele não é de aplicação, não é de reprodução obrigatória no âmbito estadual, no âmbito das constituições estaduais. Elas podem dispor de maneira diferente, mas as reconduções, as reeleições para o mesmo cargo nas mesas diretoras das Assembleias Legislativas só podem ocorrer para uma única reeleição, uma única recondução. Então é a mesma coisa que ficou definido no Senado e na Câmara? Não. Nós vimos que no Senado e na Câmara pode haver a reeleição se for para legislatura diferente. Para a mesma legislatura não pode. Então, nas Assembleias Legislativas, a diferença prática é que pode haver uma recondução, se assim previsto na Constituição Estadual,
dentro da mesma legislatura, o que no âmbito federal, no âmbito do Congresso Nacional, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado Federal, não é possível. Então é um julgado bem interessante, porque é cheio de... é um tema novo, uma matéria nova, que não havia sido definida pelo Supremo. Por outro lado, é cheia de exceções e depende da compreensão do que o Supremo definiu sobre o próprio artigo 57, parágrafo 4º, para que a gente entenda as consequências práticas dessa decisão. Então, ela tem aí um prato cheio para a cobrança de vários aspectos das vindouras provas de direito constitucional. É interessante ser em ação direta de inconstitucionalidade, porque eu tenho conhecimento de assembleias legislativas em que o presidente já foi reconduzido por 5, 6, 7 mandatos subsequentes, em sucessivas reeleições, ultrapassando muito além de uma única reeleição. Então, muito bem lembrado. Muito bem lembrado, Flávio, só para colocar, de fato eram várias as assembleias que permitiam essa recondução indefinida. Então foi muito bem colocado por ti, porque isso vinha acontecendo, né? Ajeitar aqui o microfone para dar sequência. Agora é uma decisão vinculante, né? Então vamos ver se as assembleias vão respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Em ADIM, como nós sabemos, ela tem efeito vinculante. Bom, eu vou, então, o Gabriel vai centralizar aqui a minha imagem, eu vou seguir para um precedente da Corte Especial em embargos de divergência. A rigor é um caso bem simples, muito simples mesmo, mas não pode deixar de ser comentado porque é um precedente da Corte Especial em embargos de divergência, ou seja, havia uma divergência dentro da Corte, entre turmas pertencentes a seções diferentes, e quem tem competência para resolver essa divergência nessas hipóteses é a própria Corte Especial. Cuidava-se de saber se os embargos de divergência interpostos dentro de um processo criminal, dentro de um processo penal, devem dar ensejo ao pagamento de custas processuais. E por que existe essa divergência? Porque existe uma lei que regulamenta as custas processuais, as custas recursais, no âmbito do STJ, a Lei 11.636 de 2007. E lá no artigo 7º, essa lei diz pontualmente: os habeas corpus, os recursos em habeas corpus e os demais processos criminais em âmbito tramitando no STJ não se sujeitam ao pagamento de custas. Então, os recursos criminais interpostos no STJ não dão ensejo ao pagamento das custas recursais, que é aquele preparo recursal. Uma vez exigido o preparo recursal, o recolhimento das custas recursais, se esse valor não for pago, o recurso é considerado deserto, ele nem é conhecido, ele esbarra, portanto, no juízo de admissibilidade e a corte não entra na apreciação do mérito do recurso. Então, há essa lei pontuando isso. De outro lado, os embargos de divergência não ganham previsão na legislação criminal. Eles estão previstos no Código de Processo Civil. Daí alguns turnos do STJ darem preferência a essa colocação dos embargos de divergência como recurso previsto no Código de Processo Civil e, por consequência, exigiam o recolhimento das custas, ainda que o recurso estivesse sendo interposto dentro de um processo penal. E, de outro lado, outras decisões ressaltando a natureza penal do recurso quando interposto dentro de um processo penal. A Corte Especial, portanto, resolve essa controvérsia e diz que a natureza do recurso vai ser aferida não pela lei em que o recurso é previsto, mas pelo processo em que ele é interposto. Então, os embargos de divergência, embora previstos no Código de Processo Civil, eles vão possuir uma natureza penal se interpostos dentro de um processo penal. Daí a consequência de que, cuidando-se de um recurso criminal, não se fala em pagamento de custas. E esse foi um entendimento, então, que prevaleceu no STJ, na Corte Especial, no sentido de que os embargos de divergência, quando interpostos em processo penal, não se sujeitam ao pagamento das custas. E aqueles pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência previstos lá no artigo 1043 do Código de Processo Civil,
podem sim muito bem ser aplicados e existem na prática nos processos criminais. Quando há divergência de entendimento dentro da própria corte, a forma de solver essa controvérsia vai ser via embargos de divergência que podem sim acontecer dentro do processo penal, até porque a decisão paradigma nos embargos de divergência pode ter sido proferida não no recurso, mas num processo de competência originária do STJ. Então, a relevância desse precedente, embora a questão jurídica seja de simples solução, a relevância desse precedente está na origem do caso, que é a Corte Especial. É isso. Bem interessante, Flávio, que a gente está aí cuidando de tributo, né? Então, a lei exige as custas exatamente porque as taxas judiciárias, né, têm natureza tributária, é um serviço público específico e divisível prestado ali ao cidadão, ao contribuinte, e aí, em matéria de tributo, de taxa, nós temos que interpretar as isenções de modo literal, né? O artigo 111, inciso 2º do CTN. Então, se não tem a distinção, aplicando, né, o 111, inciso 2º do CTN, tinha que cobrar custas, né? Então, o STJ acaba fazendo uma interpretação aí sistemática para liberar, e lembrando que a imunidade nas ações de habeas corpus, né, restrita ali para habeas corpus, então aí estamos diante de embargos e divergência. No âmbito tributário tem uma discussão também bem interessante, né, com bons argumentos aí para os dois lados. Pessoal, vou trazer aqui agora um julgamento do STJ em repetitivo, também bem importante na matéria de improbidade, que, como sabemos, despenca em provas. Nós sabemos que as sanções por improbidade administrativa estão sujeitas à prescrição. O artigo 12, quando fala da Lei 8429, quando fala em suspensão dos direitos políticos, suspensão de contratar ou licitar com a administração pública, de receber benefícios fiscais, creditícios, a aplicação da multa civil, são sanções prescritíveis, e aí temos os prazos no artigo 23, em se cuidando de mandato eletivo, né, ou cargo em comissão, 5 anos depois do término do exercício do mandato ou do cargo em comissão. Em se cuidando de servidores públicos ou empregados públicos, é o mesmo prazo aplicável à prescrição das penas de demissão, né, normalmente de 5 anos também. E quando se cuida ali de entidade particular, né, do terceiro setor, que recebe valor e que tem que prestar contas, a prescrição somente é contada depois do término do prazo para prestação de contas, também nos mesmos 5 anos, e sabemos que para o particular que concorre ou se beneficia do ato ímprobo, vamos aplicar o mesmo prazo de prescrição aplicável ao agente público envolvido, porque é uma hipótese, né, de não se pode denunciar somente particular por improbidade, tem que ter junto um agente público. E aí vamos aplicar o mesmo prazo para particular, súmula 634 do STJ. A dúvida que o STJ definiu aqui no repetitivo é: e se essas sanções do artigo 12 já estão prescritas por força do artigo 23? É possível prosseguir com a ação de improbidade para o ressarcimento do dano ao erário? Aqui nós temos que lembrar, pessoal, em primeiro lugar, que, embora alguns doutrinadores defendessem a imprescritibilidade do ressarcimento do dano ao erário, isso não cola na visão do Supremo Tribunal Federal, que só admite essa imprescritibilidade a título de exceção, não em todo caso. Em se cuidando de dano ao erário, fruto de ilícito civil, há prescrição normal, né, do direito administrativo de 5 anos, decreto 20.910 de 32. Em se cuidando de ato de improbidade administrativa, o Supremo teve que definir a matéria e definiu que há prescritibilidade se cuidar de ato de improbidade administrativa de natureza culposa, ou seja, só é imprescritível o ressarcimento do dano ao erário em caso de ato de improbidade administrativa se cuidar de ato doloso por improbidade administrativa. Então, existem casos de imprescritibilidade do ressarcimento do dano ao erário, mas não são todos. Ilícito civil não é imprescritível. Ato de improbidade culposo
não é imprescritível o ressarcimento do dano erário. As outras sanções, claro que são prescritíveis. Então, o STJ teve que definir se nós estamos diante de uma ação de improbidade administrativa em que se reconhece a prescrição das sanções do artigo 23, ou seja, suspensão dos direitos políticos, a aplicação de multa civil, impossibilidade de participar de contratações, receber incentivos fiscais e creditícios, se é possível ainda assim prosseguir na mesma ação de improbidade para uma pretensão de ressarcimento de dano ao erário. E o STJ vai dizer que sim, é possível prosseguir na mesma ação, não é preciso ingressar com uma nova ação somente voltada ao ressarcimento do dano ao erário. Mesmo na ação de improbidade, o juiz reconhecendo a prescrição das sanções do artigo 23, isso pode acontecer, inclusive, naquele juízo prévio à citação, né? Antes do recebimento da petição inicial, o juiz já pode reconhecer a prescrição. Se o juiz reconhecer a prescrição, ele pode prosseguir, na verdade, ele deve prosseguir se houver um pedido de ressarcimento de dano ao erário e o ato de improbidade imputado ao acusado for um ato de improbidade doloso, não for um ato de improbidade culposo. Então, julgamento do STJ em recurso especial repetitivo, aqui, na verdade, já havia decisões nesse sentido, não há uma guinada jurisprudencial, mas quando nós temos a consolidação do tema em recurso especial repetitivo, no âmbito da primeira sessão, né, que julga a matéria, com certeza a relevância do tema é ainda maior, a probabilidade de cobrança nos próprios certames é de grande, né? A probabilidade é alta, né? O tema se torna ainda mais relevante. E no mais, eu finalizo lembrando que se nós estivermos diante de um pedido de ressarcimento de dano ao erário somente, sem cumulação com as sanções do artigo 23, ou seja, não há discussão sobre prescrição ou não, já se reconhece, o MP já reconhece, ou a Fazenda Pública interessada, e só pede o ressarcimento do dano erário fundado num ato doloso de improbidade administrativa. Nesse caso, não é preciso haver aquele contraditório prévio ao recebimento da petição inicial. O STJ entende que, nesse caso, embora fundada na improbidade administrativa, é uma ação de improbidade atípica, porque não visa sanções do artigo 12 e somente o ressarcimento do dano ao erário, um tema correlato que eu lembro aqui para vocês. Era isso, pessoal. Prevaleceu a lógica, né? Prevaleceu a economia processual. Ainda bem. Vamos lá, pessoal. Eu trago agora um julgado da terceira turma do STJ, mas ele é relevante porque traz esse tema, a responsabilidade civil do estacionamento em razão de furtos, roubos que acontecem em face dos clientes da empresa, do estacionamento. Então, qual o fato do caso concreto para nós entendermos e fazermos as distinções que o STJ tem estabelecido? Cuidava-se de um advogado que alugava uma sala, que era o seu escritório de advocacia, num prédio comercial. Prédio comercial esse que se valia de um estacionamento sem chancela e sem segurança armada. Era essa comodidade que o prédio oferecia, um estacionamento para guarda dos veículos, mas sem aquela cancela de entrada e sem segurança armada. Aconteceu de um motociclista entrar no estacionamento e roubou, mediante o uso de arma, o relógio utilizado pelo advogado. O advogado, então, entra com ação, pleiteando danos morais e materiais contra o estacionamento, alegando que o estacionamento teria responsabilidade para custear esse dano. Ele perde tanto na primeira instância como na segunda instância, o caso chega ao Superior Tribunal de Justiça via recurso especial. O STJ começa aplicando o chamado fortuito externo para confirmar a exclusão da responsabilidade do estacionamento. Cito o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que se o evento é produzido por um terceiro estranho à relação jurídica travada entre consumidor e fornecedor, afasta-se a responsabilidade civil do fornecedor e, no caso concreto, o estacionamento
não tinha que ressarcir absolutamente nada. Mas o STJ traz mais detalhes e coloca uma coisa muito interessante que a doutrina tem estabelecido e a jurisprudência tem incorporado. Aquele critério lá da responsabilidade civil, que é o nexo de causalidade, ele tem sido substituído pelo risco. É uma forma que a doutrina e a jurisprudência estão encontrando de definir os casos com mais justiça. Então, afasta-se o nexo de causalidade, há uma tendência de afastamento desse requisito do nexo de causalidade que vai sendo substituído paulatinamente pelo risco. E no caso concreto, o que é que o STJ afirma? Um estacionamento que não coloca cancela de entrada e que não coloca segurança armada não cria a expectativa no consumidor de que ele vai responder por determinados eventos alheios à própria relação jurídica estabelecida. Então, um roubo com uso de grave ameaça mediante arma de fogo, em que há subtração de um objeto que não o próprio veículo guardado, não permite, nessas hipóteses, a condenação do estacionamento ao pagamento de indenização. O STJ, portanto, afasta também a incidência da súmula 130 da sua jurisprudência, que prevê a responsabilidade civil no caso de dano ou subtração do próprio veículo. E no caso não se estava diante de um dano ou subtração do veículo, mas de um relógio. Então, não houve a frustração de qualquer legítima expectativa da vítima, do consumidor, que não poderia ter criado nenhuma legítima expectativa em razão da ausência dessas comodidades que poderiam ter sido oferecidas pelo estacionamento, mas não foram e, portanto, não integram o contrato. Cancela, segurança, e o próprio contrato escrito, assinado, não prevê nada nesse sentido, quando muito fala de uma apólice em razão de furto dos automóveis, não de outros objetos. O STJ vai além, porque há vários precedentes da própria Corte Superior condenando o estacionamento em hipóteses semelhantes. E aí o STJ aproveita para fazer as distinções. Olha, as hipóteses a rigor possuem diferenças substanciais. A primeira hipótese, que pela jurisprudência do STJ tem gerado as condenações do estacionamento, se dá quando o objeto principal do negócio é o próprio estacionamento. É o estacionamento mesmo profissional, que presta o serviço de guarda de veículos, e não um estacionamento que é simplesmente colocado como um serviço secundário em relação a um outro principal, num prédio comercial, num shopping, numa farmácia, etc. Então, o estacionamento, quando é o próprio objeto do negócio travado entre a empresa e o consumidor. Aí, a substituição desse critério de nexo de causalidade pelo risco entra em jogo com toda a intensidade e vai permitir a condenação do estacionamento, porque nesse caso o estacionamento assume sim o risco da ocorrência desses eventos, que deixam de ser fortuito externos para serem então fortuitos internos, aptos a serem indenizados pelo estacionamento. A segunda hipótese de distinção diz respeito a estacionamentos que se ligam a shoppings e supermercados, que nesse caso há uma oferta de uma maior comodidade, criando-se a expectativa, com cancela, muitas vezes com segurança armada, com algumas características fáticas que permitem concluir que foi gerada uma expectativa no consumidor de que esses eventos deveriam ser evitados. E aí, quando esses eventos acontecem, há prejuízo para a vítima, prejuízo para o contratante do serviço, o estacionamento deve sim responder. Então, nós temos várias possibilidades de furtos e roubos em estacionamento a gerar ou afastar a responsabilidade civil. Vai depender realmente do caso concreto, das características que estão ali presentes. Esse conjunto de precedentes comentados pelo STJ permite que nós tomemos algumas conclusões. Se se trata, portanto, de um serviço gratuito, sem cancela, sem segurança armada, que não é o objeto principal do negócio, a probabilidade da responsabilidade civil do estacionamento ser afastada é muito grande. Se é o objeto principal do negócio, por outro lado, aí a responsabilidade civil do estacionamento vai existir. Se não for o objeto principal do negócio, mas for colocado como uma comodidade, gerando-se uma legítima expectativa de que o estacionamento criou características para evitar esse tipo de evento, o estacionamento vai poder sim
ser responsabilizado, e aí nós ficamos com essa visão sistemática em torno do tema. Conclusão do caso concreto: o pedido foi julgado improcedente, o recurso foi desprovido, mantendo-se as decisões das instâncias ordinárias, e o autor do processo não tem direito à indenização contra o estacionamento, nesse caso, de estacionamento de livre acesso, sem cancela, sem segurança armada, com o roubo de um relógio, não era o roubo do veículo. É isso, Gabriel. Bem legal, Flávio, daqueles temas que nos interessam também, né? Como cidadão, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação, e eu acho interessante que o STJ, ele faz uma análise desses casos com muita pertinência, né? Ele considera o lado do consumidor, ele considera também o lado do fornecedor, né? Que isso é justiça, não considerar só um lado, ou o lado só do fornecedor, ou o lado só do consumidor. Eu acho que ele consegue equacionar, equalizar muito bem os interesses dentro do que prevê a legislação. Pessoal, então encerramos mais um Infemares em Pauta. Agradecemos aí a presença e a audiência aí de vocês que nos acompanharam. Não deixem de dar uma lida aí no material escrito para fixar bem esses assuntos e também verem ali mais algum detalhe, também os julgamentos de temas aí correlatos que nós trazemos em aprofundamento da matéria, e esperamos vocês aí no próximo Infemares em Pauta. É isso, pessoal. Um prazer mais uma vez gravar o Infemares número 20. Vamos em frente e até a próxima.